Você está farto da agitação da cidade? Você gostaria de viver sozinho? Então dê uma olhada nas 15 casas mais isoladas do mundo. 15. Paro Taksang. Paro Taksang é um local sagrado budista situado na falésia do Vale de Paro, no Butão. É uma das 13 cavernas do Ninho do Tigre, no Tibete histórico. O complexo do mosteiro foi construído em 1692 ao redor da caverna onde o guru Padmasambhaya meditava com os alunos antes de partir para o reino do Tibete no início do século IX. Na história budista, Padmasambhaya é a pessoa responsável por apresentar o budismo organizado ao Tibete. Os edifícios do mosteiro consistem em 4 templos principais projetados, adaptando-se à crista de rocha, às cavernas e ao terreno acidentado. Das 8 cavernas, 4 são relativamente fáceis de acessar. O mosteiro é tão perigosamente alto que as pessoas locais dizem ele se agarra à encosta da montanha como uma lagartixa. 14. Pilar Katsky. O Pilar Katsky pode ser encontrado em Emirete, no oeste da Geórgia. É um monolito de calcário natural de aproximadamente 40 metros de altura, com uma igreja no topo. A estrutura cobre 150 metros quadrados e se tornou um marco local. Toda a estrutura, na região conhecida como Pilar da Vida, respira mistério e lendas. Os pesquisadores nunca o exploraram até 1944 e só foi estudado de forma mais sistemática entre 1999 e 2009. Esses estudos estabeleceram que as ruínas são de um antigo mosteiro medieval que data do século IX ou X. O edifício foi restaurado em 2009. 13. Tristão da Cunha. Tristão da Cunha é um território britânico ultramarino no Oceano Atlântico Sul com uma população de apenas 254 habitantes. É a ilha habitada mais remota do planeta, mas em breve terá outro título único quando se tornar o maior parque marinho totalmente protegido do Atlântico. Quase 700 mil quilômetros quadrados de água ao redor de Tristão da Cunha se tornarão uma área marinha protegida, onde o arrasto de fundo, a mineração em alto mar e outras atividades destrutivas serão proibidas. O arquipélago abriga muitas espécies únicas, incluindo baleias francas do sul e seus filhotes, a indescritível baleia de bico de pastor, tubarões de 7 guelras, o albatroz nariz azul ameaçado globalmente e o petrel do Atlântico, bem como 80% da população mundial de focas da Antártica e 90% da população mundial de pinguins rockhopper do norte. Dezenas de milhões de aves marinhas também se alimentam aqui. 12. Casa do Penedo em Pedra. Parece uma casa de desenho animado dos Flintstones, está localizada na Serra de Faf, em Portugal. Essa casa é construída a partir de 2 pedras gigantescas que, em combinação com o concreto, formam a estrutura da casa. Não é tão pré-histórico quanto sua aparência sugere, já que também tem janelas, uma porta frontal elegante e um teto simples. A construção começou em 1972 e demorou cerca de 2 anos até ser concluída em 1974. Essa propriedade foi inicialmente usada como retiro de férias. Hoje, a Casa do Penedo é um pequeno museu com relíquias e fotografias da história da casa. 11. Bishop Rock, Ilhas de Scilly, Reino Unido. 28 milhas ao largo da costa do sudoeste da Inglaterra está um grupo de ilhas chamadas Ilhas Scilly, o ponto mais ao sul do Reino Unido e o ponto mais a oeste da Inglaterra. Apenas 6 das 145 ilhas foram habitadas, a menor das quais, Bishop Rock, mede 736 metros quadrados. Essa pequena ilha tem um único farol que cobre quase cada centímetro da ilha. Foi a residência permanente de uma pequena equipe de zeladores de faróis desde sua construção em 1858 até a automatização em 1991. Hoje, serve tanto como farol para marinheiros, quanto como pequeno hotel para grupos de 4 excêntricos apaixonados por história que querem viver em reclusão completa por algumas semanas. 10. Adrere Amelau, Oásis de Siwa, Egito. Essa parte do deserto do Saara no Egito é enorme e o número de acomodações e hotéis com paredes sólidas é limitado. No entanto, há um hotel onde você pode se isolar de tudo. Adrere Amelau é uma pousada localizada a cerca de 15 minutos do oásis Siwa, a quase 650 quilômetros de Alexandria. Este local faz com que você se sinta longe dos caminhos conhecidos, principalmente porque não tem luz elétrica e os telefones celulares são proibidos fora dos quadros. Você não precisa deles de qualquer maneira. O objetivo de visitar um lugar como esse é viajar no tempo. Siwa é onde a rainha Cleópatra já nadou em fontes termais e Alexandre o Grande foi declarado filho do deus Amon. 9. Aldeia Gazadalu.
A pequena aldeia de Gazadalu, nas Ilhas Faroé, fica à beira de uma falésia alta com vista para o mar. Um cinturão de montanhas altas separa-o do resto da ilha e, durante a maior parte de sua existência, do resto do mundo. Antes de 2004, havia poucas maneiras de chegar à aldeia de Gazadalu. Uma opção era caminhar pela cordilheira que circunda o povoado, que tem mais de 610 metros de altura, e depois caminhar ainda mais quilômetros até o povoado. A opção era escalar o penhasco de navios cujos capitães eram corajosos o suficiente para se arriscar a chegar tão perto das rochas. Na década de 1940, escadas foram construídas nas rochas do penhasco para tornar a viagem um pouco mais fácil. O número de civis caiu drasticamente até que um túnel foi aberto através de uma das montanhas, permitindo que os carros viajassem para a pequena comunidade. 8. Agia Triada. Mas quem teria pensado que, no fim do mundo, nos recantos vastos e difíceis da Antártica, uma das igrejas ortodoxas mais remotas do mundo está lá localizada? A igreja de Agia Triada está localizada na ilha King George, no Polo Sul. Agia Triada significa Santíssima Trindade. Foi construída inteiramente em madeira da Sibéria em 1990. Pode acomodar até 30 pessoas. Por causa das condições climáticas extremas na região, incluindo ventos fortes, fortes nevascas e chuvas, medidas especiais foram tomadas para proteger a segurança das pessoas e do edifício. 7. O Moinho de Cristal, Colorado. Outro prédio adorável e remoto está localizado em Crystal, Colorado. É conhecido como o Moinho de Cristal ou Velho Moinho. Foi usado até 1917. Embora chamado de moinho de água, na verdade é uma estação de compressão que usava uma turbina de água para acionar um compressor de ar e foi originalmente construída com uma roda horizontal. O ar comprimido foi então usado para alimentar outras máquinas ou ferramentas para os mineiros nas minas de prata próximas. 6. A Igreja de Giovanni Nepomuceno. Essa pequena igreja é uma das mais belas do mundo, graças à sua localização remota e à bela paisagem e vistas panorâmicas que a rodeiam. O San Giovanni Nepomuceno, em Hanoi, foi projetado em estilo barroco e Michael von Jenner o encomendou em 1744. Ainda é um belo e misterioso destino turístico, famoso por sua localização tranquila e pacífica. A igreja, localizada na casa de fazenda fechada Hanoi Hof, um antigo pavilhão de caça do século XII, fica isolada em um prado e ao fundo é cercada pelas montanhas de Odol. Devido à sua localização pitoresca, é um dos temas mais fotografados no Tirol do Sul. 5. Cività di Bagnoregio. Cività di Bagnoregio é uma pequena cidade na Itália, no alto de uma montanha. Situa-se a cerca de 120 km ao norte de Roma. O único acesso é por uma ponte pedonal da aldeia vizinha, onde foi introduzido um pedágio em 2013. Por causa do pedágio, os impostos municipais foram cancelados. Por causa de suas fundações instáveis que sofrem erosão com frequência, Cività é conhecida como a cidade agonizante. Lentamente, as casas na beira da montanha desaparecem na ravina. Isso é causado pelas forças da natureza, terremotos, deslizamentos e inundações que desde o século XVII têm ameaçado sua sobrevivência. Mas o rótulo de cidade moribunda, que pode até ser encontrado em placas de sinalização que levam ao vilarejo, foi um truque de marketing inteligente. Muitos turistas vêm agora para ver essa pequena cidade espetacular. 4. Ermida de San Columbano. Este é o mosteiro de San Columbano, situado na beira de uma montanha em Trambileno, Itália. Diz a lenda que o ermita San Columbano chegou primeiro e matou o dragão que matou as crianças que foram batizadas nas águas do rio Leno. No entanto, é mais provável que o local tenha sido o local dos primeiros monges ermitas do mosteiro vizinho de Bobbio. O primeiro assentamento aqui foi a Grotta degli Ermita, ou Gruta dos Ermitas, em um tempo indefinido. No entanto, a inscrição datada de 753, gravada na rocha junto à atual torre, data da altura em que foi aqui construído o primeiro mosteiro. Monges e ermitas usaram-no até 1782, após o que serviu como local de culto para os residentes locais. Pode-se chegar a esse lugar subindo 102 degraus esculpidos na rocha. 3. Ilha Elidae. É uma pequena ilha ao sul da Islândia. É a ilha mais a noroeste das Ilhas Westman, o arquipélago que consiste de 15 a 18 ilhas e várias rochas menores. A ilha tem uma área de 45 hectares, o que a torna a terceira maior ilha do arquipélago. Não tem população permanente e carece de vida selvagem, exceto por uma abundância de papagaios do mar. A Adelaide Hunting Association construiu ali um pavilhão de caça, o único prédio da ilha, uma foto que você já deve ter visto antes. É um lugar extremamente remoto.
Apesar de um mal-entendido generalizado entre os estrangeiros, a cantora e artista islandesa Björk não mora na ilha. 2. Apenas espaço suficiente na ilha. Neste caso, o nome já diz tudo. Esta é a ilha Just Room Enough, também conhecida como Ilha Hub. É a menor ilha habitada do mundo com uma área de cerca de 306 metros quadrados. Nessa pequena ilha existe uma casa, uma árvore, uma pequena praia e alguns arbustos. É um dos destinos de férias mais encantadores e remotos do planeta. A família Sizeland comprou a ilha na década de 1950 e decidiu construir uma casa de férias aqui. Devido ao pequeno tamanho da ilha, o Washington Post afirmou em 2010, um escorregão e você está nadando. O Just Room Enough está localizado no rio St. Lawrence, entre a Ilha Hart e a Ilha Imperial, perto da fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. 1. Farol na Islândia. Uma foto que o fotógrafo Arne Seberg tirou deste farol em 2009 agora se tornou viral graças a Justin Bieber. O farol Pridangavativ está localizado nas Ilhas Westman, a cerca de 10 km da costa. É talvez o farol mais isolado do planeta. O farol foi construído lá em 1939. Os construtores disseram: a primeira coisa que tivemos que fazer foi construir uma estrada para o penhasco. Trouxemos brocas, martelos, correntes e grampos para apertar as correntes. Quando chegamos ao topo, não havia como agarrar a rocha. Então, trouxemos brocas, martelos, grampos e tudo para apertar as correntes. Quando chegamos ao topo, não havia como agarrar a rocha. Então, um de nós ficou de joelhos, o segundo deitou-se de costas e o terceiro subiu em cima dos outros dois e conseguiu chegar à ponta do penhasco acima. Onde você quer viver? Deixe-me saber nos comentários. Dê uma curtida neste vídeo e vejo você novamente amanhã para um novo vídeo.